pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao uso do editor de planilhas eletrônicas do LibreOffice, chamado Calc. Nessa aula, nós vamos ver os conceitos básicos, vamos ver como montar sequências de valores, como fazer a formatação de células, além de classificar dados, inserir fórmulas e realizar a aplicação de filtros. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com o Calc, que é um editor de planilhas eletrônicas do LibreOffice. Através dele, você pode fazer desde cálculos simples até os mais complexos, podendo ainda desenvolver relatórios com gráficos, textos, figuras e também utilizar alguns recursos de banco de dados, que não será explorado nesta aula e tampouco no curso. Muito bem, vamos lá então. Para a gente poder então criar a nossa planilha eletrônica, a gente, diferentemente do que vínhamos fazendo até então, a gente vai escolher esse segundo aplicativo aqui, que é o Planilha Calc. Dou um duplo clique, ou um clique único, né? E então, eis que surge uma tela muito parecida com a tela que nós vimos trabalhando até então, porque se refere exatamente a um aplicativo de um conjunto de aplicativos, né? Então, antes da gente começar a montar as planilhas propriamente dita, vamos observar algumas coisas. A exemplo do que acontecia no Writer, eu tenho aqui a barra de títulos, onde eu tenho o nome do arquivo que está aberto, no momento sem nome algum, e o nome do aplicativo, LibreOffice Calc. Abaixo da barra de títulos, nós temos a barra de menus, a barra de botões padrão, a barra de formatação. E aqui uma barra especial característica do Calc. Na parte inferior nós temos a barra de status, como também nós vimos no Writer. E acima uma outra barra que nós falaremos posteriormente. Temos também barras de rolagens, vertical e horizontal. E uma barra lateral. Bom, o que eu pretendo mostrar para vocês é como que a gente vai fazer para poder criar uma planilha semelhante a essa. Tá? Então essa vai ser a nossa planilha de exemplo para a primeira aula, para essa primeira aula a respeito do Calc. E o objetivo é que nós criemos uma planilha semelhante a essa daqui. Observe algumas características, né? Eu tenho aqui uma relação de nomes de alunos, informações de notas tiradas por esses alunos em 4 avaliações distintas, uma coluna aqui de totalização dessas notas, uma coluna de média e uma coluna de situação. Observe que nessa coluna aqui de situação, aqueles alunos que estão aprovados, eles estão com a palavra numa cor verde, uma cor específica. Quem está em recuperação está aqui com uma cor diferenciada, um pouco amarelado. E quem está reprovado está com uma cor gritante aqui, um vermelho. Observe ainda que ao lado do título de cada uma das colunas, nós temos uma seta, que pode ser utilizada para poder filtrar as informações. Então, por exemplo, eu quero que seja apresentado aqui apenas os alunos que estão em situação de reprovado. Eu clico aqui, desmarco essa opção tudo e clico em reprovado e OK. Veja, dos 4 alunos que eu tinha, apenas um é exibido. Aí eu quero agora os que estão reprovados e em recuperação. Eu clico aqui e aparece então somente os alunos nesse status. Olha, eu quero só os aprovados. Então, tiro todas as seleções, clico em aprovado e aí ficariam os 2 alunos. Tá? Outra coisa que eu posso fazer com a planilha dessa forma é fazer a ordenação. Deixa eu tirar aqui esse filtro. É fazer a ordenação através de um campo. Eu quero em ordem alfabética. Já está, na verdade. Né? Não, não está não. Eu vou clicar aqui e colocar em ordem crescente e percebam que agora eu tenho os dados em ordem alfabética. Olha, eu quero por ordem crescente da primeira nota. Eu clico aqui, ordem crescente, percebam que ela ficou crescente. Tá? Eu quero pela ordem decrescente da média. Ordem decrescente. Veja como ficou. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, porque o objetivo é nós construirmos uma planilha semelhante a essa até o final dessa aula. Ok? Então, vou fechar aqui. Não vou salvar. Antes de nós partirmos para a criação da planilha, é preciso que os conceitos elementares a respeito dessa ferramenta sejam apresentados.
Uma planilha é um conjunto de dados tabulados numa tabela. Na parte inferior aqui do ambiente de trabalho, vocês podem perceber uma aba escrito planilha 1. Um documento de planilha eletrônica ele pode ser composto de diversas planilhas. Posteriormente eu vou mostrar como que a gente pode fazer uma planilha e se relacionar com outra, quando for necessário. Para que a gente possa criar uma planilha, basta a gente clicar aqui nesse botãozinho de mais, observe que ele criou aqui planilha 2. Tá? Se nós quisermos excluir, a gente clica o botão direito e opção excluir planilha. Confirma. Lembrando que uma vez que você exclua a planilha, todos os dados presentes nela também serão excluídos. Cada planilha é organizada, a exemplo do que nós vimos na tabela do Writer, em colunas que aqui no Calc são identificadas por letras do alfabeto. Tá? Então eu tenho aqui a coluna K, coluna H e assim por diante. E por linhas, que são identificadas por números, como vocês podem ver aqui. Ó. Então eu tenho a linha 1, eu tenho a linha 5 e assim por diante. E como vocês viram, se eu clicar no título de uma coluna ou de uma linha, eu seleciono esta coluna ou esta linha inteira, por completo. Ok? A interseção de uma coluna com uma linha, a gente chama de célula, que é representada por esse retângulo. Então, uma célula, aqui no Calc, ela tem um nome que é exclusivo. E esse nome é formado pelo nome de sua coluna e o nome de sua linha. Observe aqui na parte esquerda aqui da tela a sequência F10, exatamente representando o nome desta célula que está selecionada. Uma célula que pertence à coluna F e à linha 10. Ok? Outra coisa importante, a gente pode, também a exemplo do que aconteceu no Writer, redimensionar uma coluna ou uma linha. Para isso, basta eu levar o mouse até o limite de uma coluna e outra, clicar com o botão direito e arrastar para a direita ou para a esquerda conforme a minha intenção. Então, se eu quiser aumentar, eu arrasto para a direita. Se eu quiser diminuir, eu arrasto para a esquerda. Ok? A mesma coisa com a linha. Eu levo o mouse até o limite dessa linha com a sua vizinha, clico com o botão esquerdo do mouse e se eu puxar para baixo, eu aumento a altura da linha e se eu puxar para cima, eu diminuo. Se eu quiser excluir uma linha, basta clicar com o botão direito em cima dela e escolher a opção excluir linhas. Se eu quiser excluir uma coluna, basta clicar com o botão direito em cima dela e escolher a opção excluir colunas. Tá certo? Muito bem. Então nós vamos montar a nossa planilha. Lembrando, é uma planilha de alunos com as suas respectivas notas, totalização, média e a situação do aluno. Então, eu vou escrever aqui na primeira coluna o título dela, que vai representar o nome do aluno. Se eu clicar na próxima coluna, eu posso agora dar o título a ela. Nota 1. Nota 2. E aí eu quero mostrar para vocês um recurso interessante que o Calc nos fornece. Perceba que eu escrevi nota 1, cliquei na célula ao lado, escrevi nota 2. Eu posso, com a setinha para a direita do teclado, para ficar mais fácil, passar para a próxima célula e escrever nota 3, nota 4 e assim por diante. Percebam que é uma sequência de expressões numerada de forma sequencial, de forma crescente. Quando isso acontece, eu posso, para ganhar tempo, eu vou apagar aqui, selecionei as 4 células e vou apertar a tecla Delete. Eu posso usar o recurso de sequências que o Calc nos fornece. Se eu, por exemplo, digitasse o número 1 nesta célula, o número 2 nessa célula, e selecionar ambas, observe que na parte inferior direita aqui da seleção, surge um quadradinho. E se eu levar o mouse até ele, o mouse muda de formato, assumindo o desenho de uma cruz. Se eu clicar com o botão direito, segurar e arrastar, no caso aqui para a direita, perceba que ele vai auto-preenchendo, olha os números,
as células. Quando eu soltar, ele completa conforme a sequência dos valores que eu iniciei. Então eu coloquei 1 e 2, ele entendeu que é uma sequência crescente de uma unidade. Se por acaso eu colocasse assim, olha, vou mandar desfazer. Desfazer novamente. Se eu colocasse aqui o valor 2, na célula vizinha o valor 4, mesma coisa. Selecionei e arrastei, observe que ele foi preenchendo de 2 em 2. 6, 8, 10, 12, 14, etc. É o recurso de auto-preenchimento do Calc. Isso também vale para datas. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 31/3/2018. Se eu clicar nessa célula e arrastar para a direita, observe que ele vai aumentando as datas em um dia, conforme eu vou arrastando. 31/3, 1/4, 2/4 e assim por diante. Tá? E também isso acontece, como eu ia dizendo, com sequências envolvendo textos e números. Então eu quero uma sequência de títulos de coluna cujos nomes são nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Eu escrevo, pelo menos nas duas primeiras colunas, seleciono e arrasto para as próximas colunas. Percebe que ele auto-preencheu com a sequência equivalente ao que eu queria. Ok? Na coluna F, eu vou colocar como título a palavra total. Na coluna G, a palavra média. E na coluna H, a palavra situação. E vou preencher aqui a minha planilha com alguns nomes. Neste momento, eu recomendo que você pause o seu vídeo, digite os valores referente ao nome e notas dos alunos, e depois você continue para a gente poder aplicar os recursos que eu pretendo mostrar para vocês nesta aula. Muito bem. Então, observe que eu coloquei aqui o aluno José, ele tirou 1 ponto na primeira nota, na primeira prova, né? É a nota da primeira prova, 1 ponto na segunda prova, 7 na terceira prova e 5 na quarta prova. E assim, as notas dos demais alunos. Observe aqui que o Eustáquio, ele tirou 9,5 na primeira prova. O separador decimal do Calc é a vírgula, como nós usamos no nosso sistema de numeração. Importante dizer, antes de aplicarmos as formatações, é que, diferente do Writer, que faz a quebra automática do texto quando ele não cabe nos limites de uma célula, o Calc ele simplesmente oculta o que não pode ser mostrado na área da célula. Então, por exemplo, se aqui eu colocasse o nome Maria Eugênia de Oliveira Souza, perceba que o nome ele não cabe nos limites da célula. Ao pressionar Enter, observe que é exibido apenas as letras que são possíveis dentro da área da célula. E para que a gente possa saber que nesta célula existe um conteúdo que vai além do que está sendo exibido, o Calc usa um recurso de uma setinha em vermelho, exatamente para poder mostrar que aqui tem mais conteúdo. Tá? Se eu clicar na setinha 2 vezes, o conteúdo é exibido. Se eu quiser fazer com que esse texto apareça por completo, eu posso, como eu já mostrei, fazer o redimensionamento da célula, ok? Fazendo o redimensionamento da forma característica. Depois que eu tenho o texto digitado, eu posso fazer o auto-redimensionamento ou o autoajuste, simplesmente levando o mouse até o limite, né, entre as duas células e dando um duplo clique. Percebo que ele ajusta o tamanho da célula de forma automática ao conteúdo que ocupa o maior espaço nessa célula. Ok? Alternativamente, eu posso inserir uma quebra de texto, como acontece com as tabelas no Writer. Clico com o botão direito, formatar células, vai surgir uma janela daqui a pouquinho, com algumas opções de formatação. E na aba Alinhamento, caso ela não esteja selecionada, então eu clico na aba Alinhamento e marco a opção Disposição Automática do Texto. Ao clicar em OK, observe que se o texto não couber nos limites
da célula ele é deslocado para baixo e a altura da célula é aumentada, para que o texto possa ser totalmente exibido. Ok? Muito bem, vou desfazer isso aqui, só para que a gente possa voltar ao status anterior. Vocês viram que eu cliquei diversas vezes nessa setinha aqui, que é exatamente o botão para desfazer as ações, as últimas ações. Tá? Bom, quando o texto não cabe nos limites da célula, o cálculo, então, trunca esse texto. Diferentemente do que acontece com o texto, quando eu digito dentro de uma célula um número cuja quantidade de dígitos é maior do que o espaço da célula, ao dar Enter, observe que nenhum número é exibido. Porém, o valor continua aqui. Para que eu possa visualizá-lo, basta eu clicar na célula, como eu fiz agora, e vir aqui nessa barra de ferramentas específicas do Calc, onde ele mostra aqui o conteúdo da célula na íntegra. Caso eu queira visualizar o número por completo aqui na área de trabalho, basta aumentar o tamanho da célula, como nós tínhamos feito para o texto. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, para valores numéricos, é interessante dizer que eu posso aplicar formatações específicas conforme a minha vontade. Então, vamos selecionar aqui esse conjunto de células compostas de valores numéricos. Observe aqui à esquerda que, ao invés de ser mostrado o nome de uma célula, é apresentado um intervalo de células. E esse conceito vai ser muito importante quando nós formos efetuar alguns cálculos na nossa planilha. Né? Então, B2, 2 pontos E2, significa que eu estou me referindo ao conjunto de células que vai de B2 até E5, ou seja, formando esse agrupamento aqui. Tá? Quando eu seleciono células de uma mesma linha, olha só, observe que o intervalo fica, nesse caso aqui, de B2 até E2, ou seja, as células que vão de B2 até E2, células da mesma linha, linha 2. Quando eu seleciono células da mesma coluna, fato semelhante acontece. B2 até B5. Observem que mudou aqui a numeração, mas a letra que representa o intervalo, ou as letras usadas no intervalo são as mesmas, B, o que indica que é um conjunto de células da coluna B. Voltando aqui à formatação numérica, então, clicando com o botão direito, escolhendo a opção Formatar Células, que a gente utilizou agora há pouco para poder fazer a quebra automática, na primeira aba aqui eu tenho a aba Números. E na primeira parte dessa aba, eu tenho aqui os tipos de formato que eu posso aplicar para esse numérico. O padrão é número no formato geral, mas eu posso escolher outros tipos. Por exemplo, moeda, que nós já utilizamos lá no Writer. Né? Porcentagem, posso definir valores com porcentagem. E assim por diante. Tá? Para números no formato geral, eu posso definir com quantas casas decimais eu quero que eles sejam apresentados. Então, por exemplo, observe aqui que eu tenho números sem casa decimal e tem aqui um número com uma casa decimal. Se eu quiser padronizar, basta clicar na setinha para cima aqui e colocando todos eles com uma casa decimal, por exemplo. Né? Clicando em OK, observe que todos estão com uma única casa decimal. Se eu quiser aumentar ou diminuir o número de casas decimais, basta voltar na formatação e escolher a quantidade de casa adequada. Eu posso fazer essa mesma ação através desse botão aqui, ó, adicionar casa decimal ou excluir casa decimal. Então, se eu clicar aqui, ele formata todos os números adicionando uma casa decimal, agora estão com duas. Se eu clicar aqui, ele retira uma casa decimal. Além disso, nós podemos aplicar em cada célula as mesmas formatações que nós vimos lá no Writer. Então, eu posso, de forma independente, dizer que uma célula vai estar em negrito, enquanto a outra vai estar em itálico e assim por diante. Tá bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, então, a primeira linha, clicando no título dela, e vou dizer que todos os elementos dessa linha devem estar centralizados e em negrito. Além disso, eu quero que esteja com tamanho 12.
vou dizer que estes elementos, estes nomes, também estejam com tamanho 12, porém estarão com a fonte normal e não estarão centralizados. Agora, eu vou dizer que as células que representam os títulos das colunas e as células que têm os nomes dos alunos têm um fundo de uma cor, da mesma cor. Então, eu posso fazer o seguinte, eu seleciono os elementos da primeira linha e com a tecla Ctrl pressionada, a tecla que tem as letras C, T, R e L, eu seguro a tecla Ctrl e eu clico no primeiro nome e arrasto até o último nome para poder dizer que eu vou aplicar o mesmo recurso nesse conjunto de células que foi selecionado. O recurso que eu quero aplicar aqui é a mudança da cor de fundo. Para isso, eu posso ir no botão Formatar, ou posso vir nesse botão na barra de formatação. Clico nessa setinha aqui e escolho a opção da cor de fundo desejada. Vamos colocar aqui a cor púrpura claro 4. Vou selecionar esse conjunto de células numéricas e vou dizer que a cor de fundo, nesse caso, vai ser o amarelo claro 2. Para estas células, cujos valores não foram colocados, eu vou fazer o seguinte. A célula total e a célula média, elas vão ter uma cor um pouco mais escura, laranja. E essa última coluna, vocês vão verificar que eu vou aplicar uma formatação condicional, conforme mostrei no início da aula. Dependendo da palavra que for exibida na célula, a cor da fonte e a cor do fundo vai ser diferente para poder chamar a atenção do usuário dessa planilha. Outro recurso que eu posso aplicar na minha planilha é o uso de linhas para poder contornar todas as células ou um conjunto delas, chamadas de borda. Então, se eu quiser aplicar bordas em todas essas células, basta selecionar a planilha como um todo e vir ao botão aqui, ó, bordas, e escolher, por exemplo, borda completa. Observe que todas as linhas de borda foram colocadas. Tá? Alternativamente, eu posso colocar uma linha separando os nomes desse conjunto aqui em amarelo, uma outra linha separando esse conjunto amarelo do laranja. Enfim, o uso das bordas fica a critério de vocês. Tá bem? Muito bem. Nessas três colunas onde não foram inseridos valores manualmente, eu vou utilizar o conceito de fórmulas, que eu já havia apresentado na aula passada, quando falei do uso de tabelas. Entretanto, vocês vão perceber que aqui no Calc, o uso das fórmulas é um pouco mais simples do que no Writer. Tá? Então, nessa coluna total, eu quero que seja apresentado a soma das 4 notas de um determinado aluno. Então, nesta célula, a célula F2, eu quero que seja mostrada a soma das notas do aluno José. Para poder fazer isso, eu posso simplesmente clicar nesse botão de soma, e observe que o Calc ele sugere que a soma seja feita para esse intervalo de células, que vai de B2 até E2. E ele mostra aqui na planilha quais são essas células. Se for essa a sua intenção, basta dar um Enter e observe que o valor 14 surgiu como soma dos 4 elementos que estão aqui nessas células. Uma outra forma de se fazer esta soma é digitando a expressão aritmética que a representa. Para fazer isso, eu sempre começo com a tecla de igual e eu vou clicando, então, em cada uma das células que eu quero que faça parte dessa soma. Então, eu quero pegar este valor, aí eu aperto o sinal de mais, quero somar com este valor, aperto o sinal de mais novamente, este valor, aperto o sinal de mais, este valor, e aí eu dou um Enter. Observe que o valor foi o mesmo, e a fórmula mostrada diz que eu quero pegar o conteúdo da célula B2, somar com C2, somar com D2 e somar com E2, que é equivalente, deixa eu voltar aqui, a escrever isso daqui, ó, soma B2, E2. Estou dizendo para somar os valores que estão nas células que vão de B2 até E2, ou seja, nesse intervalo aqui.
Para calcular a média, eu posso inserir alternativamente uma função. Para inserir a função, eu vou digitar o sinal de igual e vou escrever o nome da função que eu quero utilizar. No caso aqui, eu quero a função média. E vou dizer agora qual é o conjunto de células que eu quero que o calc utilize para calcular a média. Antes, eu preciso abrir um parênteses e agora sim informar esse conjunto de células. Para poder fazer isso, basta eu clicar na primeira célula, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita para poder formar um intervalo. Percebam que ele colocou aqui, ó, B2, dois pontos, E2, como tinha acontecido aqui na coluna total. Agora eu fecho parênteses e dou Enter. Então observe que nesta coluna ele calculou a média entre estes 4 valores, que no caso aqui seria 3,5. Como que ele fez isso? Ele pegou o total, que deu 14, e dividiu pela quantidade de notas que eu tenho, que são 4. 14 dividido por 4 dá 3,5. Agora que vem o recurso interessante do calc. Eu posso repetir essas operações em cada uma das células abaixo, referente aos demais alunos. Porém, isso pode ser extremamente trabalhoso, principalmente se eu tiver uma planilha com a quantidade de linhas grande. Para poder facilitar a vida do usuário, o calc permite que você copie as fórmulas ou funções utilizadas clicando nesse mesmo quadradinho que nós utilizamos para poder gerar a sequência, segurando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para baixo. Observe que ele colocou aqui valores diferentes da primeira linha, porque a soma realizada aqui não são dos valores da segunda linha, mas sim da terceira. 10 mais 8 mais 9 mais 6. Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Se eu fizer a mesma coisa com a média, ele também vai mostrar valores diferentes, porque afinal de contas a média foi calculada para grupos de dados diferentes. Ok? Para a coluna situação, o que eu quero é que seja escrito a palavra aprovado caso o aluno tenha uma média maior ou igual a 6. Se ele não conseguir essa média, ele ainda pode estar em uma das duas situações, recuperação ou reprovado. Ele estará reprovado se a média, como é o caso aqui, for menor do que 4. E caso ela esteja entre 4 e 6, ele vai estar numa situação de recuperação. Então, para essas 4 médias aqui, eu teria o seguinte: esse aluno estaria reprovado, esse daqui estaria aprovado, porque a nota dele é maior que 6. Esse daqui estaria em recuperação, porque a nota dele está entre 4 e 6. E esse daqui também estaria aprovado. Tá certo? Mas eu quero que isso seja preenchido automaticamente também. Tá? Antes da gente implantar essa automação, vamos ver uma coisa interessante aqui. Ó. Quando eu defini as funções para as colunas média e total, os valores foram produzidos em função dos dados que haviam sido digitados previamente. Se eu alterar um desses dados, automaticamente o valor da soma das notas e da média também será alterado, também deve ser alterado. Então perceba, se eu trocar essa nota 1 do José para 5, por exemplo, observe que o total passou para 18 e a média passou para 4,5. O que seria uma situação que colocaria o José em recuperação. Mas observe que, como eu havia escrito manualmente esse texto aqui, ele não foi alterado. Ok? Se eu voltar aqui a nota dele para 1 e der um Enter, os valores originais são reestabelecidos. Bom, a minha intenção é fazer com que esta coluna também apresente uma palavra conforme a situação do aluno. Para isso, eu vou usar uma fórmula chamada de fórmula condicional, a função condicional. Eu vou dizer o seguinte: se a nota do aluno for maior ou igual a 6, é para aparecer a palavra aprovado aqui. Caso contrário, no primeiro momento, eu quero que seja escrita a palavra reprovado. Depois a gente vai trabalhar com recuperação. Eu tenho uma condição. A condição é:
a média tem que ser maior ou igual a 6. Para quê? Para que ele seja aprovado. Então, se eu escrever isso daqui, ó, é uma função. Então, vai começar com o sinal de igual. A função se chama se. Função se, uma função condicional. Então, eu vou dizer o seguinte, abre parênteses, como eu tinha feito para a média, e eu vou, primeiramente, como está escrito aqui, olha, eu vou colocar o teste. Qual é o teste? Eu quero verificar se a média do aluno é maior ou igual a 6. Eu estou vendo aqui que não é, mas eu preciso escrever um teste que faça essa verificação de maneira automática. Então, eu clico na célula onde está o valor que eu quero testar e escrevo a condição maior ou igual a 6. Então, se a célula G2, essa aqui, ó, coluna G, linha 2, tiver um conteúdo maior ou igual a 6, o que vai acontecer? Eu preciso dizer que esse aluno está aprovado. Eu quero que nesta célula, onde eu estou no momento, seja apresentada a palavra aprovado. Então, eu vou colocar um ponto e vírgula para separar a condição do valor e vou escrever aqui, entre aspas, a palavra que eu desejo que seja apresentada caso esta condição seja verdadeira. Depois, eu coloco um ponto e vírgula e, entre aspas, eu escrevo a palavra que eu quero que seja apresentada caso a condição seja falsa. Ou seja, se a média que está na célula G2 não for maior ou igual a 6, quer dizer que ela é menor que 6, então no primeiro momento eu vou dizer que o aluno está reprovado. Então eu escrevi entre aspas a palavra reprovado e fecho parênteses. Ao dar Enter, observe que apareceu aqui a palavra reprovado, como já estava, né? Porém, se eu trocar a nota dele aqui para 10 e aqui também para 10, observe que a média dele mudou para 8 e automaticamente a palavra apresentada nessa coluna mudou para aprovado. Ok? Eu vou voltar aqui os valores originais, desfazendo, para que a situação fique reprovada novamente. Do mesmo jeito que eu copiei essas fórmulas para as linhas de baixo, eu posso copiar a fórmula que eu acabei de escrever para as linhas de baixo. E observe que, olha, eu tinha escolhido a célula G2 para ser analisada. Quando eu copiei essa fórmula para baixo, ele automaticamente alterou a célula para G3, G4, G5 e assim por diante. Tá? Observe que há uma coerência agora, olha, de acordo com a minha fórmula. Essa média é menor que 6, então o aluno está reprovado. Essa média é maior que 6, ele está aprovado. Aqui é menor que 6, apesar de estar próxima, ele está reprovado. Por enquanto, não há a situação de recuperação. E aqui a média é maior que 6, então ele está aprovado. Ah, Kleber, mas se o aluno tiver com a nota entre 4 e 6, ele vai estar de recuperação e não reprovado. Muito bem, eu posso vir agora e alterar esta fórmula. Olha, clico na primeira célula da coluna H, a célula H2, na verdade, e aqui nessa barra aparece a fórmula que eu tinha escrito anteriormente. Né? Se G2 é maior ou igual a 6, então escreva a palavra aprovado. Se isso não for verdade, escreva a palavra reprovado. Se for maior ou igual a 6, a palavra aprovado vai ser escrita e isso não vai ser alterado. Mas, se for menor do que 6, eu não vou dizer para escrever reprovado sem antes fazer um novo teste. Bom, se eu vou fazer um novo teste, então eu vou escrever novamente uma função se. Aonde? Ali dentro, aqui, ó, onde esse cursor está piscando. Se, aí eu abro parênteses e escrevo o teste. Que teste? Eu vou verificar se a célula G2, a mesma que eu avaliei anteriormente, é maior ou igual a 4. Se isso acontecer, se for verdade, eu vou dizer que o aluno está de recuperação. Ponto e vírgula. Se isso não acontecer, quer dizer, se a média for menor do que 4, aí sim,
o aluno estará reprovado. Ao dar Enter, observe que, a princípio, também não houve qualquer mudança aqui, porque a média desse aluno é menor que 4. Mas quando eu copio essa célula para as linhas de baixo, observe que nesta linha, o aluno ou a aluna Maria, a situação mudou de reprovado para recuperação, porque ela está com uma média de 5,5. Se eu alterar essa nota aqui 0 para 10, por exemplo, a média passa para 8 e a situação dela foi para aprovada. Tá? Se eu voltar aqui para 0 e, por exemplo, colocar 0 aqui também, observe que a média dela caiu para 3,5 e a situação também mudou para reprovado. Com isso, eu automatizei aqui a situação do aluno, conforme a sua média. Bom, para a gente poder padronizar essa exibição de dados, vamos selecionar aqui estas células e dizer que eu quero que você exibir também com uma única casa decimal, conforme está aqui na parte amarela. Eu posso alternativamente vir aqui, olha, nesse botão, formatar como número, e quando eu clico, por padrão, ele coloca 2 casas decimais. Eu posso manter essa formatação, ou eu posso excluir uma casa decimal para que fique com o mesmo aspecto visual das outras células. Você pode estar, às vezes, incomodado com o espaço que está sendo utilizado por essas colunas aqui. Você fala, podia ser um pouco menor a largura dessas colunas. Você pode ajustar manualmente, como eu tinha mostrado para você anteriormente, né? Ou arrastando para um lado e para o outro, ou dando duplo clique. Observe que ele fez um autoajuste em função do conteúdo que ocupa o maior espaço na célula, e poderia fazer isso em todas as colunas. Mas se eu selecionar toda a planilha, clicando aqui nesse retângulo sem conteúdo, selecionei toda a planilha, se eu der um duplo clique em qualquer uma dos limites entre uma célula e outra, observe que ele vai fazer o autoajuste em todas as colunas. Isso se for de interesse de vocês. Tá bem? Bom, um outro recurso que a gente também viu lá no Writer e que pode ser utilizado aqui é o recurso de classificação. Então, se eu clicar em qualquer célula que contém dado na minha planilha, e se eu clicar aqui nesse botão Ordenar, vai aparecer aqui uma janela com uma apresentação semelhante que nós tínhamos visto lá no Writer. A ideia é o seguinte, eu vou escolher qual é a chave da ordenação. Por qual coluna eu quero ordenar? Ele sugere sempre a primeira coluna. E vejam que aqui ele coloca o nome da coluna. Coluna nome. Se eu clicar nessa setinha, se eu expandir essa seleção, observe que ele mostra o nome de todas as colunas da minha planilha. Tá? Então eu escolho aqui uma das colunas e aplico a ordenação. Se eu deixar o padrão aqui nome, com a opção crescente, e clicar em OK, observe que ele ordenou os dados de forma alfabética. Obviamente, ele trouxe o Eustáquio aqui para cima e, obviamente, ele trouxe os dados do Eustáquio também. Se eu voltar aqui no botão Ordenar e escolher, por exemplo, a coluna nota 1, mantendo a ordem crescente, observe que a ordem mudou. A Maria ficou primeira porque na nota 1 ela é que tem o menor desempenho. Né? E o João veio aqui para o final, porque eu tenho o maior desempenho. Se eu quiser inverter essa ordem, basta clicar aqui em ordem decrescente, e observe que o João passou aqui para cima e a Maria veio aqui para baixo. Isso eu posso fazer em todas as células, incluindo essa célula aqui, incluindo estas células onde eu determinei cálculos para serem realizados. Então, pela situação, por exemplo, crescente, ele vai ordenar de maneira alfabética. Né? Aprovado, aprovado. Vamos voltar aqui a nota da Maria aqui para 10, não, 8. Recuperação. Então, de novo, vou mandar ordenar. Crescente. Ele colocou em ordem alfabética crescente. Aprovado, aprovado. Recuperação, reprovado. Certo? Eu posso também, se assim desejar, fazer ordenação por 2 campos. Né? Então, olha, eu quero que sejam apresentados os alunos que estão aprovados primeiro. Tá? E se houver empate, como aconteceu aqui, olha, tenho 2 alunos aprovados, que a ordem de apresentação seja pelo nome, ordem alfabética do nome, por exemplo. Então eu venho aqui, botão ordenação, mantenho aqui a situação
como primeira chave de ordenação, e aí eu escolho aqui uma segunda chave de ordenação. Então, eu quero que seja ordenado pela situação no primeiro momento, e caso haja situações iguais, como é o caso aqui da situação aprovado, eu quero que sejam apresentados os registros ordenados pelo nome. Quando eu dou OK, observe. Aprovado, aprovado, o primeiro é Eustáquio, que alfabeticamente vem antes do João. Eu posso aplicar filtros na minha tabela. A ideia de aplicar filtros na minha tabela é dizer ou permitir que o usuário exiba determinados conjuntos de valores, ocultando outros, se assim for o desejo dele. Para poder fazer isso, basta eu clicar em qualquer célula que tenha algum conteúdo aqui na planilha e clicar nesse botão aqui, Autofiltro. Observe que quando eu clico no botão, surgem as setinhas à direita de todos os títulos das colunas. Observe também que a setinha tampou, né, uma parte do conteúdo dessas colunas. Se eu quiser fazer o ajuste, eu posso novamente selecionar a planilha toda e dar um duplo clique no limite entre uma coluna e outra. Tá? Após ter sido inserido esses filtros, eu posso agora fazer aquilo que eu tinha exibido para vocês no início da aula. Então eu quero ordenar esses dados pelo nome. Agora fica mais fácil, né? Porque basta clicar aqui e dizer, olha, eu quero em ordem crescente do nome. Pronto. Eustáquio é o primeiro, João, José e Maria. Eu quero por ordem decrescente da nota 1. 10, 9,5, 8 e 1. Eu quero pela ordem crescente da média. 3,5, 5,5, 8,5 e 6 e 9,6. Mas além disso, eu posso configurar que sejam exibidos, por exemplo, apenas os alunos reprovados. Então eu clico aqui na setinha da coluna de situação, desmarco aqui a opção tudo e marco a opção reprovado. Percebam que foi exibido apenas o nome do José, que é o único aluno que está reprovado nesse meu exemplo. A bolinha abaixo da setinha indica que um filtro foi aplicado. Isso é importante para que quem vá visualizar a planilha saiba que, além daqueles elementos que estão sendo exibidos, existem outros que foram ocultados por um filtro. Tá? Para eu tirar esse filtro, basta clicar na setinha e marcar a opção tudo. Uma outra possibilidade do uso de filtros é determinar intervalos. Então imagine que eu quero que sejam exibidos todos os alunos cuja a média foi maior que 5, por exemplo. Né? Para fazer isso, basta clicar na setinha que tem aqui ao lado da coluna média e escolher essa opção aqui, ó, filtro padrão. Quando eu clico essa opção, ele vai abrir uma janela para a gente estabelecer os critérios da filtragem. E ele sugere como nome do campo aquele a partir do qual eu iniciei o processo de filtragem. Então, média. Olha, qual é a condição? Olha, eu quero que sejam exibidos os registros cuja média seja maior ou igual a 5. Né? Então, seleciono aqui o operador, maior ou igual, e digito aqui o valor, 5. Ao clicar em OK, observe que foram exibidos os dados de apenas 3 alunos, né? Maria, João e Eustáquio, cujas médias são exatamente maiores ou iguais a 5. Nesse caso aqui, maiores, né? Não tem nenhuma nota igual. Poderia mudar o critério. Poderia mudar aqui para 5,5. E aí os mesmos 3 alunos seriam exibidos. Né? Maria, aqui no caso, tem a nota igual a 5. Importante vocês se lembrarem que, vou voltar aqui, ó, se eu escolher a opção maior e deixar média maior ou igual a 5,5, o aluno Maria, ele deixa de ser exibido porque 5,5 não é maior que 5,5. Tá? Aí tem que lembrar das regrinhas matemáticas. Vou voltar aqui para tirar o filtro. Aí agora falta aplicar aquele recurso de mudar a cor de fundo e a cor do texto, quando for o caso, conforme a palavra apresentada. A ideia é chamar a atenção de quem está vendo a planilha, né, para algum fato. Então, por exemplo, eu quero que os alunos que estão na situação reprovado, essa informação fique em destaque para que a pessoa possa tomar alguma providência. Tá? Então, para isso, eu preciso de aplicar um recurso aqui de autoformatação.
Observe o seguinte, se eu trocar a nota do José para 10 aqui, ele mudou para recuperação, mas o texto continua normal. Se eu mudar aqui para 10 também, mudou para aprovado e o texto continua normal. Então, às vezes fica difícil de perceber, vou voltar aqui, que este aluno, no meio, sei lá, de 50, de 100, está reprovado. Bom, então vou aplicar a autoformatação. Como é que eu faço? Eu seleciono as células onde esse recurso vai ser aplicado, e aí eu venho aqui no menu Formatar, só lembrando que todas as formatações que nós fizemos podem ser feitas através dos menus. Tá? Opção Formatação Condicional. O que eu tenho que fazer é estabelecer uma condição. Tem que dizer para o Calc qual é a condição que ele vai se basear para decidir se formata do jeito A ou do jeito B. Tá? Então, eu clico aqui em Condição. Então, eu posso construir a condição de várias formas. Eu vou aceitar aqui a sugestão padrão, onde eu vou me basear no conteúdo da célula. Então, a ideia é a seguinte, se o valor da célula, qual célula? Essas 4 que eu selecionei, uma delas, né? For igual ao quê? Por exemplo, aprovado, perceba que eu coloquei a palavra entre aspas, tá, pessoal? Então, eu vou dizer qual é o estilo de formatação que vai ser aplicado. Ele tem aqui vários modelos de estilo, tá? Eu quero o estilo good. Então, se for aprovado, eu quero que a palavra seja apresentada dessa forma aqui. Tá certo? Vou subir um pouquinho a janela aqui, porque eu vou adicionar uma segunda condição. Se o valor da célula for igual à palavra recuperação, importante dizer que a palavra aqui tem que ser digitada exatamente da mesma forma como nós tínhamos previsto para cá, tá bem? Se for igual à recuperação, eu vou aplicar o estilo neutro, alerta. Vou adicionar uma terceira condição. Se o conteúdo for reprovado, eu quero que ele aplique o estilo erro, para chamar bem a atenção. E quando eu clico em OK, é isso que a mágica acontece. Olha, onde estava escrita a palavra reprovado, ele ficou com o fundo vermelho e as letras brancas. Onde está a palavra recuperação, ficou o fundo amarelado e uma letra de cor clara. E onde está aprovado, ele ficou com fundo verde claro e uma cor verde escura. Tá? Eu vou selecionar isso aqui de novo e vou alinhar isso de modo centralizado, para ficar mais fácil de enxergar. Então, se eu trocar a nota do José de novo aqui para 10, por exemplo, observe que ele vai mudar de reprovado para recuperação. E, automaticamente, a cor da célula também muda. Se eu trocar aqui para 10 também, ele vai sair de recuperação, da situação de recuperação, e vai para aprovado. E observe que a cor da célula também mudou. E aí, para a gente poder finalizar essa aula, a gente vai salvar essa planilha. Observe que o caminho é o mesmo que nós fizemos no Writer. Eu posso clicar nesse botão aqui com o símbolo do disquetinho, e a primeira vez que eu vou salvar, ele vai abrir uma janela para que eu possa dizer qual é o nome que eu quero dar à planilha e qual é o local onde eu desejo salvar essa planilha. Tá? Eu já tinha salvo uma planilha previamente para poder apresentar para vocês, então eu vou dizer aqui, por exemplo, que essa planilha chama-se planilha 2, por exemplo. Tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Da mesma forma como no Writer, eu posso definir um arquivo com senha para poder protegê-lo. Tá? E aqui uma coisa interessante, que também acontece lá no Writer, quando eu salvo um documento no LibreOffice, ele assume formatos padrões. Então, no caso de planilha, ele está assumindo aqui a extensão ODS, que é um formato padrão. Ah, mas eu quero salvar a planilha para poder depois abrir no Excel da Microsoft, por exemplo. Basta clicar aqui nessa setinha à direita e escolher aqui a opção Microsoft Excel 97/2003.xls, que é o formato do Excel. Lá no Writer, você também tem essa alternativa para poder salvar o seu documento de texto no formato doc, que é padrão do Word. Né? A Microsoft também usa o padrão XLSX para planilhas e DocX para documentos do Word. Tá? A gente vai manter o padrão do LibreOffice e vamos simplesmente salvar esse documento. Observe que apareceu lá o nome plan2.ods, que foi o que eu acabei de digitar. Bom, então nós encerramos mais uma videoaula.
Espero mais uma vez que tenha sido útil para vocês essas informações passadas. Na próxima semana nós iremos apresentar outros recursos do Calc para poder finalizar essa parte da nossa disciplina. Tenham todos uma boa semana e até lá!